luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com o apresentador de televisão José Carlos Malato. Depois, no final da primeira parte, temos ouvido um áudio da sua amiga, a apresentadora de televisão Vanessa Oliveira. Obrigado, Vanessa, desde já. E um primeiro comentário a este áudio. É maravilhosa esta beta. As betas têm sentimentos. Eu amo a Vanessa. É um outro amor, não é? É um par. É um par. É um par. É muito... E em televisão é importante haver estes... Sim. E na vida? E repara, eu não sou um tipo em televisão que gosta de trabalhar sozinho. Eu gosto sempre de trabalhar em parelha. Eu sou como aos coices, são sempre dois. Mas sim, é uma ideia, e no sim. teatro também há isso, ou seja, precisas de contracena. Eu gosto dessa contracena. Nunca, na verdade, agora vou dizer uma coisa, vou pôr a voz de Amália. Ai, Rádio Amália. Sou a voz. Pois, eu estou a sentir, agora senti a Rádio Amália. Sentiste a Rádio Amália toda em ti. Deus, senti a Rádio Amália toda em mim. Amália, a música é o nosso fado. E agora tomem. Já viste? Então, mas diz, a beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. Uau. Pronto, agora vou Eu digo-te ao replicar. ouvido, se tu quiseres. Já te estou a dizer ao ouvido, na verdade. Já estás. Sim. Então, mas a Vanessa... A Vanessa é de facto essa... não sei... É aquela pessoa improvável, não sei se ela era se é improvável, se o que é, porque ela vinha, eu não me lembrava nada da Vanessa do tempo que ela estava na SIC a fazer o Fama Show, que era aquelas... Uma das beldades? Das beldades, aquelas torres, daquelas miúdas todas As lindas. Torres. Eu não ligava, achava giro, mas não ligava. Wonder Why, porque seria? Bom, Eu digo, elas são tão engraçadas, tão giras. Altas pedaúdas. Lá vem, elas depois faziam aquilo, andavam às 5, vinham, sentavam-se falavam naquele bar, punham o pé. frases ditas por quatro vozes? Sim, assim? sim, e punham o pé. Punham o pé. No banco grande, ficavam. Eu tinha sempre muito fascínio. Rafaela Carrá, para aqueles. Tantaguri. E portanto, ela vem para trabalhar para a RTP com o Herman e depois de repente começamos a trabalhar juntos. Eu deixei de fazer os concertos. Os concursos? Os concursos, melhor dizer, não, os concertos. Os concertos foi noutra fase de Rockstar. Exatamente, não é? no tempo da rádio comercial. Sim. E pronto, e depois começámos a trabalhar juntos. E depois é assim, a Vanessa é uma pessoa que eu preciso muito de como é que se diz? De olhar para uma pessoa e ter muito respeito por ela e ter fascínio por ela e ter... Eu fico babado com ela, porque ela é, de facto, ela, pela maneira de ser, por ela ser aquela mulher, por ela ser tangível, por ela ser uma mulher real. Não ser um boneco televisivo. Exatamente, não, e ela é real, é uma mulher real, que tem filhos, que faz as coisas, mas não ser plástica. Consegue pôr, apesar de tudo, um glamour na vida dela. Estás a ver? Quer dizer, vê-la ir para o concerto da Taylor Swift, toda vestida de... Toda montada. Toda montada em coisa. Toda em glitter. Como é que se chama? Swiftie. Em Swiftie. Swiftie, não é? Pronto, é o nome delas. Assim, toda em coisa, a cantar aquilo aos gritos.
poder vê-la como nós estivemos nos Estados Unidos. Vocês agora estiveram na Califórnia? Estivemos na Califórnia, aproveitámos, fomos 3 dias antes e pronto, vimos alguma coisa, fizemos algumas coisas que gostávamos de fazer, muito, muito, muito bonitas. Com pincha de estrada, em Sim. trabalho e na vida. Não, isso eu tenho que dizer que é uma coisa que só se faz uma vez na vida, que é ir de Mondeo a fazer a autoestrada do Pacífico, Pacific Highway. Melhor, falo mal inglês. Mas pronto, mas imagina de descapotável, cabelos ao vento, com a Thelma e Louise. Com os óculos. Eu com os óculos, assim bico, claro, e o lenço, muito claro. antes de cair, não quero ser spoiler, mas muito antes de cairmos pelo precipício. Essa parte dispensaram. E de facto ela é uma pessoa com quem eu posso falar tudo, e eu admiro-a. Ela é uma mãe extraordinária, é uma não sei, é uma mulher que me dá muita pica. Há química. Eu uso muito esta palavra. Nós temos química pelas outras pessoas. É incrível. Tens química com ela. E depois quando ela lhe apetece, há dias em que lhe apetece falar, eu disse, fala para aí. É daquela pessoa, porque há muito aquela cena das duplas, que é a pessoa diz tudo, diz em que terra é que está, qual é as coisas, faz não sei o quê, e depois no fim olha para ti, depois dizer tudo e tu dizes, está certo, falaste muito bem. Pronto, encaixam. Nós não disputamos a cena, e isso é uma cena que eu faço toda a vida. Mas isso é eu raro, não hein? disputo a cena com ninguém. Isso... E mais, eu estou habituado a ser um ótimo número 2. E eu adoro ser um número 2. Sendo que isto seja... Eu nunca estive habituado a ser o primeiro. Nunca. Na escola não era o melhor aluno. Não era o... Eu nunca fui... Aquela coisa das pessoas que me faz impressão. Tipo, eu sou o tipo de 20. Não sou nada competitivo. Sou quanto baste. Mas sempre te distinguiste. Mas isso eu não posso fazer nada, meu amigo. Claro. Eu não tenho culpa nenhuma. E na televisão? Agora, pergunto-se na televisão, essas amizades sinceras na televisão são fáceis de ter? Olha, e se essas disputas por protagonismo e por ser o melhor são as mais frequentes, não é? Sim, acontece muito. Não, eu tenho os meus olhos... Quem é que tem a melhor deixa? Quem é que apanha mais a câmara? Todos temos as nossas coisas. Eu lembro que fiz um programa que era com muitas mulheres, não posso dizer agora qual é. E depois estou a tentar puxar pela memória. Não, mas eu vou falar só por metáforas, mas as pessoas vão perceber. E então, eram muitas mulheres, e uma mulher que ser convidada. E então, o que é que elas andaram a fazer? Andaram a ver como é que conseguiam os sapatos mais altos para poderem ficar mais alta que a convidada. Mas isso é muito engraçado, porque não é uma coisa que não é bem propriamente... furar um olho, ou aquela coisa dos filmes de tirar a pessoa do 10º andar. No teatro havia o truque de dar um passo atrás ou de sair para a frente, passar à frente. Mas o que é engraçado, na televisão também há truques, não é algo? O que é engraçado é tu teres consciência disso e até fazer, estás a ver? Já te fizeram algumas vezes isto na televisão? Não, mas eu largo logo. O que é que tu fazes? Não largo, deixo logo, calmo logo. Eu sou um tipo... Anulas-te? Não me anulo, pelo contrário. Não, isso não é nada anular. Deixar de falar ou a pessoa agarrar a cena e ela... E fica estrondoso o teu silêncio. Fica estrondoso. Mas é que eu não sou de ir à guerra nessas coisas. Mas o teu silêncio é notado. Pois, e até porque normalmente depois as coisas acabam por não sair muito bem. Às vezes não saem muito bem, aí é ótimo. Assim, agora já te espalhaste à vontade, deixa-me lá salvar. Deixa-me lá ir salvar essa cena. Isso é ótimo. Sim, e depois há aquelas picardias sempre com este e com aquele, não é? Tu tens também, não é? Tenho. Na RTP temos assim, alguns. Este e aquele, não é? Depois temos com há outro qualquer da SIC ou disto ou daquilo. Estás a ver? Pronto. Porque há muitos egos depois na televisão, há os humoristas que a gente não gosta de nada. Tu já assumiste um outro nome, não é? Pronto, e portanto mas há essas coisas. E o que é que te irrita aí? Agora, eu não gosto. Olha, repara, o único programa onde eu fui infeliz na televisão foi um programa que toda a gente queria fazer, numa altura em que toda a gente queria fazer, e eu era a única pessoa que não queria fazer aquilo. Mas eu tenho imensa dificuldade em dizer que não. Ainda? Ainda. Não, hoje não. Mudaste? Hoje mudaste. Hoje digo que não.
Na boa. Mas aí fizeste um programa que não querias? Fiz um programa que eu odiava por tudo. Pela equipa, pelas pessoas, pela forma como aquilo era conduzido, por umas pessoas que eu conheci que eu quero esquecer, e aquele momento foi sempre traumático para mim, e que se chamava Sexta à Noite, que era um talk show que eu... Tu eras a grande figura. Eu era a figura num armazém gigantesco, onde eu tinha que fazer uma entrada a falar de política e a falar de coisas, a fazer aquela... A americana? Sim, a americana, onde eu estava sentado numa como é que se chama? Bem, eu falo disto com dificuldade, porque isto foi para mim um traumatismo. Mas... e então tinha uma secretária e tinha o convidado para ir a 10 metros de mim. Era uma coisa horrível. Eu sofria, eu vomitava. Eu lembro, o Justo fazia-me 5, 4, 3. E eu ainda hoje, a lembrar-me disso, sinto os vómitos que eu sentia quando tinha que entrar ali. Era uma coisa horrível. Uma banda que eu não controlava, que não... Era uma coisa sinistra. Não tinhas mão naquilo. Não, porque aquilo não era o meu programa. Aquilo era o programa de umas aves raras que inventaram que aquilo era um programa intelectual. O que é que faziam? Liam o caderno do Expresso ao fim de semana e depois iam... Colavam a cuspa ali. E depois iam fazer o programa com o trabalho já feito. Enfim, não quer ser desagradável. Mas também foram muito desagradáveis comigo. E portanto esse programa, estás a ver, o único programa onde eu estava sozinho, onde eu podia ter até hoje esse programa, foi um programa horrível para mim. Olha, o Carlos do Carmo ganhou o Goya. E ele disse assim, Malato, ele tinha uma consideração por mim, como eu tinha por ele, e tenho, mas ele tinha tanta consideração. Ele disse-me assim, Malato, eu vou-lhe confessar uma coisa. Você fez-me uma pergunta, eu levava as perguntas todas escritas porque só podia fazer aquelas perguntas e diziam-me ao ouvido, não estás a fazer as perguntas combinadas! Isso é antítese de conversar ou de entrevistar. Sinistras aquelas mulheres. Eram todas mulheres, por acaso, e más. E então, o coisa disse-me, o Carlos do Carmo disse, Malato, eu olhei para si e eu não parava de falar, porque você não olhava para mim, mas não me estava a ver, o suor caía-me dentro do auricular, por trás dos olhos, não sei se não usava óculos na altura, e imagina, o Carlos do Carmo, que era uma pessoa que eu conhecia do tempo da minha madrinha, foi padrinho de casamento da minha madrinha. E, portanto, ele dizia, eu nunca vi, eu pensava que você ia morrer naquele momento. E, portanto, foi o pior programa da minha vida. Portanto, toda a gente quer eu costumo dizer, toda a gente quer o seu próprio talk show, menos eu. É a última coisa a única coisa que eu gostei de fazer sozinho, foi concursos. E se quiseres perguntar, o que é que falta... É isso que eu ia perguntar. O que é que falta em televisão ou fora dela? Né? Eu gostava ainda de voltar a fazer um concurso. Uma temporada, 6 meses. Não interessa, um concurso. Mas queres lançar o nome de qual? Um quiz show. Um quiz show. Tu fizeste-o muito bem. Mas querias fazer um diferente. Não, eu queria fazer um quiz show. Não, mas queria fazer um milionário, percebes? Ou seja, um quiz, porque os quizzes na verdade são todos iguais. Eu não gosto daqueles muito tecnológicos. Mas o milionário já não fizeste. Já, mas o que eu quero dizer... Mas eu perguntei, o que é que te falta fazer que não fizeste? É diferente. Não, nada, eu fiz... falta-me talvez fazer o Ai os Homens, que era um programa que eu adorava e gostava de ter feito. Feito pelo Figueiras. Feito pelo Figueiras. Ai os Homens. Porquê? Porque eu era feito copy. por ti, era genial. Porque eu era copy. Tu foste copy. Foi A Teresa Guilherme a apresentar. Na SIC durante o tempo do Rangel, portanto 7, 8 anos. Não, isto era apresentado pelo Figueiras. A Teresa Guilherme a produzir. Sim, e então... E portanto eu fazia o copy daquilo. Portanto imagina, era eu que fazia... Fazer o copy é fazer a promoção. Era eu que fazia a promoção de todo o entretenimento. Como é que era a promoção? Dependia dos programas, que aquilo era gravado, não é? E portanto eu fazia do Big Show Sick, do Perdoa-me, eu digo ao Baião. Tu há pouco cumprimentaste efusivamente o Baião. Baião, tudo o que eu aprendi foi contigo. Porquê? Porque eu via 5 horas de Big Show 5 para fazer a promoção. Não é? Portanto, tudo aquilo que eu aprendi em televisão foi com ele, costumo eu dizer. Mas, portanto, eu não tenho nenhuma ansiedade relativamente a nenhum formato de televisão. Não há nada que... gostei muito de fazer aquele de culinária, que também fiz sozinho, e gostava, porque é uma coisa... Mas gostava de, antes do fim da carreira... Que ainda vai longe. Mas antes do fim da carreira, ainda gostava de fazer um quiz. Porque, repara... Um concurso. Porquê? Porque eu
Porque eu acho que tenho uma mais-valia relativamente aos outros, não a todos, naturalmente não será a todos, mas a alguns, que é o facto de tu saberes lidar e teres uma vida associada também àquele tipo de conhecimentos. Não é? Tu tens Quer isso. dizer, se eu tiver Tens camadas para se eu tiver aquilo. que explicar o que é o imperativo categórico do Kant, eu só não preciso dizer que é A, B ou C. Eu posso explicar que aquilo não sei o quê, que teve aquela importância e que foi não sei o quê. Percebes? Se eu tiver que explicar o dualismo antropológico, eu posso explicar com a Olívia Patroa e a Olívia Costureira. Entendes? Ou seja, eu acho que tenho essas skills, digamos. E não precisas, como de um teleponto para isso. Não, isso também ajuda, não é? Também ajuda. As pessoas a ouvir. Mas normalmente o que acontecia é que as pessoas achavam piada e eu era confrontado com as perguntas ao mesmo tempo em que elas saíam para os concorrentes. E tinha, quando havia informação adicional, que eu dizia informação adicional, esta, mas eu trazia um aporte de pessoa, digamos, e de experiência. E esse aporte de pessoa e de experiência não abunda na televisão? Pergunto. Depende, quer dizer... Na televisão não sei, nacional. Agora fiquei um bocado... Não, sim, há pessoas que têm, mas o problema é que a televisão nacional é muito. Agora tem aqueles programas da manhã e da tarde que continuam a manter o mesmo, digamos, a mesma necessidade de ter pessoas com o mundo e pessoas que saibam o que estão a fazer e que estejam em contacto com a vida, mas depois há também há uma escória atenção, não é de pessoas, eu estou a falar de assuntos. Pois. Ou seja, há todo com os quais eu não me identifico nada e que pretendem e que têm a ver só com coisas que não têm valor nenhum, não sei explicar. Achas que a televisão atualmente, usando também o embalo dessa respiração que diz muito, tu usaste escória de alguns assuntos, achas que é um bom espelho, distorcido ou não, da sociedade, se a sociedade também é assim, ou é condescendente, deseducador, reafirma estereótipos, alimenta-se, empola um certo lado ou um determinado tipo de emoções? Repara, eu estou habituado... Que televisão é essa? Eu estou habituado a uma televisão que fazia isso um bocadinho com... digamos, com entretenimento e não fazia com informação. Já lá vamos. Repara, eu saio da SIC e vou para a RTP fazer promoções na altura em que o Rangel sai. Dizia-se, e vamos imaginar que isto é verdade, que ele acaba por sair. Porquê? Porque queria comprar o Big Brother para meter na gaveta. E claro, isso não foi possível. Falou-se disso. O Balsemão provavelmente não lhe deu, o doutor não lhe deu. E foi quando a TVI ganhou, não é? Porque a TVI compra o formato de Big Brother. Portanto, é a questão o Big Brother acabou por ser o grande alimentador desse tipo de televisão, que é diferente da televisão do Big Show SIC, repara, porque a televisão em movimento do Big Show SIC, feita pelo Edilberto Lima e muito bem pelo João Baião. O Rangel, as pessoas diziam-lhe, os intelectuais diziam: Rangel, porra, aquilo ali não é, mas que programa é aquele? Aquilo não é para ti, não vejas, aquilo não é para ti. Portanto, acho que a fulanização veio muito mais de coisas como o Big Brother, que depois arrastaram toda a gente poder dizer aquilo que lhe apetece nas redes sociais. Portanto, há, digamos, essa amálgama de coisas. E portanto, e depois também em busca digamos, das audiências, e depois também, que é uma coisa terrível, que é a informação também hoje em dia, ser muito contaminada pela questão das audiências. Portanto, ou seja, a televisão hoje, sim, quando me perguntas a televisão, a gente já não pode... Eu estava habituado um bocadinho àquela cisão entre a informação e eles não riam, eles não riem, eles não vão aos Globos de Ouro, eles não vão... Não é? Portanto, a SIC fez isso de uma forma muito... até agradável, com essa junção entre informação e entretenimento, e a TVI foi um desastre. Acho eu que foi um desastre. E achas que a televisão, o entretenimento e a informação está muito contaminado com essa maneira de fazer televisão? Acho que é muito entretenimento, muito entretenimento, nada contra. Mas bom entretenimento ou mau? Não, todo mau entretenimento, e além disso há o entretenimento sem cabeça
E há depois uma informação que é também entretenimento, mas que tem ali por trás uma série de intenções e portanto, um populismo, percebes, que é também assustador. Portanto, aquilo ali, aquele caldeirão é um bocado assustador. Eu prefiro estar um bocado longe disso. E acreditas que caminhamos a passos largos para o fim da televisão, pelo menos a televisão que conhecemos? Eu acho que a linear não é? A antena. A antena, sim. Porque as pessoas hoje em dia, a minha sobrinha... Televisão de companhia. Pois, hoje em dia... Está a prazo. Pois, eu acho que... Mesmo a malta da minha geração... A minha não sobrinha, vê sabe lá. tanto. A tua sobrinha deve ser muito nova, tem não é? 17. Mas a malta dos 40... Não, repare, vêm os miúdos ter comigo e as mães dizem, tira lá uma fotografia que se chama lá. Eu digo, olha, porquê que não vem? Venha cá tirar comigo a camisa, sabe lá quem é que eu sou? Venha cá, senhor ou senhor. Se porque os miúdos ficam a olhar para mim com cara de tipo, quem é este homem? Estás a perceber? Não vale a pena tu estares porque eles não sabem. Eles nem têm que saber, porque já não é que a geração já vai em quê? Não é a Z, agora esta é não sei, outra. já outra. perdi no É aquela dos olhos. É uma agora. Não há, eu acho que de facto o que vai acontecer, e tu vês pelos conteúdos na internet, agora está tudo uma grande desgraça, não é? Os conteúdos da internet e as cenas todas, como é que tu vais descobrir? E agora com a inteligência artificial, a inteligência artificial mais uma coisa para vir confundir tudo. O Elon Musk disse que a inteligência artificial vai acabar com todos os nossos empregos, a comunicação, a apresentação. Não sei. Cada vez mais... Sabes o que é que eu acho? Eu acho que isso já aconteceu com os jornais, com a rádio. Dizia-se que os jornais iam acabar quando começou a rádio, depois que a rádio ia acabar quando começou a televisão. Pronto, enfim, estão ainda todos cá. Agora, é claro que já não tem a rádio tem sido dos meios que melhor se reinventou. Exatamente. Os podcasts, claro, nomeadamente, não é? Porque as pessoas continuam a não poder ouvir rádio das 7 às 10 e quando voltam para casa no carro. Porque no momento em que deixarem, em que puderem ver, como eu via em São Francisco, aqueles que eu pensava que era o carro da Google, afinal eram os táxis, que eu sou a avózinha da internet. Eu achava que aquilo eram táxis não conduzidos, não é? Eram táxis. E eu achava que aquilo era o senhor Google que andava a fazer o mapeamento das estradas. Quando isso acontecer, quando tu puderes ver outra coisa que não ouvir rádio no carro, acho não estou certo, porque os podcasts estão em crescimento. Não, mas eu estou a falar do linear. Mas os podcasts são muito também feitos na rádio, pois, e portanto a rádio tem-se adaptado com uma parte das conversas ou dos programas em antena, mas com produção mas o formato para fora da antena. E estávamos a falar do linear, porque pois. A televisão não vai acabar, a rádio não vai acabar. O streaming, o futuro da televisão pode ser o streaming, não é? Ver o que queremos, à hora que queremos. Porque, por exemplo, eu agora vim aqui, eu normalmente não dou entrevistas, mas pronto, agora gostei imenso e tenho muita curiosidade em ouvir os teus programas todos para trás. Ele pescou-me o olho, que é como quem diz, nem pensar. Não, como quem diz, opá. Mas é um bocado, imagina, eu agora sento-me em casa e vou ouvir a tua vida toda, tudo o que tu fizeste há 2 anos esta parte. Percebes? Portanto, ou seja, a linearidade quem a constrói sou eu. A televisão, a programação. Cada pessoa faz a sua programação. Exatamente. Isso é interessante, não é? É desafiante, sobretudo. Eu já não vou cá estar. Nessa altura. Não digas isso. Não posso. Tu tens ainda muitos anos de antena. Mas já não tenho muita paciência. Eu devia ter 90 anos agora e devia ser a Betty. Desculpa. Percebo. Mas estar porque o futuro é uma coisa que não me... Esse futuro não me entusiasma. Mas tu és um tipo entusiasmado, desarrumando-te. Tu ao mesmo tempo vejo-te curioso, entusiasmado, com o ar destes tempos, e portanto não te vejo, apesar dos 60, não te vejo... Achas que isto é um exercício de estilo? Se calhar acho que não te vejo como rosto de um certo tipo de televisão passado que ainda está em antena. Acho que és de agora e também podes ser de amanhã. Não te revês nisso que eu estou a dizer? É mais não... Que chatinho. Olha, sabes... Não, mas... eu vou dizer eu vou responder porque às vezes o que eu digo... tu sabes aquele último... não é o Cesarini, é o outro. Cruzeiro Seixas? Sim, um deles perguntaram, olha, e o que é que tem a dizer dos novos, desta nova geração? E ele respondeu, era assim, mais velhinho, agora não me lembro o nome. E ele dizia, os novos, puta que espariu.
que é que queres dizer com isso? Não, o que eu quero dizer é... Desculpa, podes pôr pias. Não, está tudo bem. Não, mas só quer isto perceber o que é que queres dizer com agora isso. queria ter aqui o nome dele, mas não me lembro. José Seixas já foi meu entrevistado. Não, mas o que eu quero dizer é que é um bocado... o futuro é uma farófia. Mas o Eu adoro farófia. Mas o futuro é uma farófia para todos nós, Mas não é? falta... Mas o futuro é uma farófia para todos nós, mas todos nós gostamos de horizonte e gostamos também de olhar para a frente. E vou trazer para aqui a moto também disto, de que és uma pessoa de agora, na forma como comunicas, na forma do que és, na tua curiosidade. Tu afirmaste uma pessoa não binária. Porquê é que o fizeste? Se foi também um ato político, o que é que quiseste dizer com isso? E isso também revela que refletes os tempos de agora. E a tua identidade. Claro, sou um fervoroso adepto da Eurovisão, que é o jardim antropológico a esse nível maior que existe, não é? Já lá vamos ao festival. O futuro está ali. Já lá vamos ao festival. Não, a questão é... A questão é porque eu gosto muito, sabes que eu acho a nossa língua e as palavras muito sensuais, dão-me pica. É muito bom teres as palavras, porque eu às vezes esqueço-me das palavras e não era assim, mas também isto já estou um bocadinho queimado. Portanto, sinto muita luxúria com as palavras. É uma cena. A liberdade das palavras e a riqueza delas. Aquela doçura, aquela carícia, a carícia das palavras. E então, essa ideia do não binário veio, na verdade, porque eu quis saber o que é que era, o que é que não era. Quis saber quem sou e fui à procura, e fui ler, e li as teorias, e li as cenas, e não sei o quê. E eu pensei, é um bocadinho aquela ideia do dualismo antropológico do Kant. O dualismo antropológico do Kant não é mais do que, assim, rapidamente, o homem que pensa não é o mesmo que age. Portanto, não é não é? Portanto, e é esse dualismo antropológico, que age e o que conhece. E então eu achava, como acho, que sempre fui, que nunca me identifiquei. Não me identifiquei com um homem nem com uma mulher. E eu sempre me identifiquei com os dois. O que não dá uma coisa binária. Portanto, próprio, não é? Eu próprio. Eu tenho um bocadinho de Greta Garbo. E mais ao nível da linguagem, percebes? Eu posso dizer, estou cansada. E este estar cansada exprime muito mais aquilo que eu sinto. É aquilo que eu sinto. A tua sensibilidade. A minha sensibilidade. A tua pessoa. E a forma de eu exprimir aquilo que eu estou a sentir neste momento, cansada. E não te revês em determinado tipo de estereótipos e lugares que e por isso esse binarismo reservam. Era uma para ali e outra para ali. Eu acho muita piada essa, digamos, fluidez. Depois, é essa fluidez de género. É essa fluidez de género. Que gostas de tomar para ti. Que gosto de tomar para mim. E outra coisa, isso também... Porque te liberta também. Porque me liberta e porque acaba também com esse estereótipo que eu tinha do homem macho e do gay macho. E também estás, a outra palavra que agora se usa muito, estás em desconstrução, a desconstruir algumas atitudes, posturas sobre Exato. tuas. Porquê? Porque eu achava que tu tinhas que... não precisavas de usar não sei o quê, não precisavas ter muitos maneirismos, não precisavas de pois, ter... é homofobia internalizada. É homofobia internalizada. E, portanto, ou seja, eu também sofri muito disso. Que era discreto e fora do meio. Sim, que era a questão... Mas eu sempre estive dentro do meio. Mas discreto. Havia aquela coisa que quem fosse discreto... Sabes porquê? Porque se tu não eras discreto, e esse problema está a voltar, se não eras discreto, levavas no focinho. Pois, também percebes? E agora nós voltamos a uma luta que já teve, para mim, não sei quantos anos de duração. E havia uma vigilância interna, não é? Entre a comunidade. Não é? Dentro da própria comunidade, não é? Aquela questão do ativo e do passivo. E quem é mais feminino é mais mal visto, e os homens mais masculinos são mais bem vistos. Olha para aquela bichoqueira, olha para aquela coisa, não sei o quê, nós é que somos os machos, não temos pelo. Hoje em dia, graças a Deus, existe a Conchita Wurst, que é maravilhosa e que tem... Claro. Percebes? E as identidades de género são muito diversas. E foi nesse sentido que eu disse isso. Te afirmaste, pessoa não binária. Sim, e que curiosamente o que é que expultou isso? Foi o facto de eu ter escrito isso naquele perfilzinho do coisa, mas aquilo estava lá desde que eu li sobre o assunto. Ou seja, estava lá e depois veio uma bichinha de uma revista qualquer, daquelas, é mesmo assim. daquelas que percebem, que é mesmo assim.
que é mesmo assim, que eu depois falei com ela, e, falei com ela, e ele olha para aquilo e resolve dizer, mas lá, diga-me o que é isto, não sei o quê, porque eu vou fazer uma grande matéria, vai sair amanhã, é num sítio que era só mesmo para o clickbait, que é uma porcaria. E eu disse, olha, fofa, então eu vou fazer... Não, está bem, tudo bem. O que é que eu fiz? Fiz um statement e pus, ainda lá está, pus no meu Instagram. Portanto, mais uma vez, eu fui um bocado, digamos... Eu vou fazendo as coisas à minha maneira. Eu sou a minha própria revista. Eu sou a minha Speaker's Corner. O meu Instagram ou o meu sítio onde é a minha forma de expressão. Ninguém precisa de ver mais nada em lado nenhum, porque eu ali digo as coisas todas. E estás em questionamento. E isso é muito interessante para todas as pessoas. Não estarem em âmbar com as ideias sobre as outras pessoas, ou sobre nós próprios, não é? Essa tua disponibilidade para a mudança, a tua própria, e essa tua curiosidade para com os outros... É maravilhosa. Sabes porquê? Porque é tão boa. É tão boa. É bom não ter nenhum desse tipo de preconceito. É preconceito. Mas a sociedade está assim outra vez, não é? Eu sei, exato, mas é isso que me preocupa. Estás a perceber? É isso que me preocupa. No momento, mas eu percebo que também é difícil largar esses estereótipos. Eu demorei muito tempo, mas fui sempre compreendendo e tentando olhar para mim. E hoje em dia eu sou uma pessoa completamente diferente. E foi importante afirmar-te óbvio, gay e afirmar-te pessoa não binária, e sentes que isso, enquanto ato social, político, empoderou, deu voz, deu validade a muitos jovens. A muita gente. Percebes quando eu pus na introdução que há muitos jovens e menos jovens da comunidade LGBTQIA+, que te veem como referência. Claro que sim. E uma referência que não é sonsa. Pois, não, e é a onda do teu lado. Percebes? E isso é uma cena muito boa. Percebes? Porque as pessoas têm respeito. Porque eu repara uma coisa, eu nunca me escondi. Nunca. Eu lembro-me de dar uma entrevista para o Expresso. Ah, sim? Para o Expresso. Há quanto tempo? Há muito tempo. Muito tempo. Foi feita, sabes onde? A propósito da morte, no cemitério do Oeiras. Há uma fotografia que foi feita no cemitério, imagina. Uma entrevista no cemitério. E eu creio que foi nessa entrevista em que eu dizia, então mas já encontrou a sua princesa encantada? E eu disse, não, é melhor, não, eu é o príncipe perfeito. E a pessoa disse, olha, mas olha, mas posso pôr isto? Eu disse, claro que podes pôr isso. Mas ninguém notou. Não sei se notou. Ou não eu saiu. Toda a vida disse. Agora, aquela coisa, houve um momento em que eu comuniquei, digamos, disse, olha, afirmaste. dizer, olha, só para amiguinho, que as pessoas riram-se, porque isso é ridículo, às vezes é muito bom, cada um tem as suas formas de estar, claro. Mas houve muitos, olha, a grande novidade. É como há muitas pessoas hoje em dia que acham que ninguém sabe que elas são gays e depois dizem, e acho bem que digam. É importante uma figura pública. Não tem de o fazer, antes de mais. Foi importantíssimo a Mariana Mortágua ter dito que assumir-se como lésbica. Graça Fonseca, enquanto Ministra da Cultura também. Sim, mas por exemplo, a Mariana Mortágua, que era uma pessoa por quem eu tenho estima, e custava-me. Eu lembro-me de falar até com pessoas dessa área política e de dizer assim, eu já não aguento mais tanto armário. Quer dizer, anda aqui um tipo a levar é armário demais. E de facto foi extraordinário. E Portugal ainda está com muito armário. As figuras públicas ainda vivem muito armariadas? Eu acho que sim, quer dizer... Eu acho que algumas até saíram com um pontapé no armário e vieram em... Mas pronto, cada um sabe como quer e chega em diva ou chega em Rafaela Carrá ou noutra coisa qualquer. Cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. E acho isso tudo muito bem. Agora, a mim, eu nunca disse, o grande amor... Eu tive um amor, ou falar no feminino, ou dar a entender que tinha um amor-mulher, ou uma coisa. Isso é uma coisa que eu acho que é tão... Mas isso é uma época... É um amigo, é a amiga da madrinha. Mas isso já está mais fora de época e de moda, não é? Aqui em Lisboa, se tu andares não sei quantos quilómetros para cima, tens pessoas, ou para cima, ou para os lados, ou para baixo, ou não sei o quê, tens pessoas que ainda hoje vivem
completamente atormentadas porque coitadas. Malato. Eu vou pegar nisso e vou pegar no bullying que falaste que sofreste. Sim. Só para dar outra camada. O terceiro relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, divulgado a propósito do Dia Internacional contra a Homofobia, Trans e Bifobia, deu conta que em Portugal 74% das pessoas disseram, 74%, ouve lá, disseram ter sofrido bullying na escola, ter sido ridicularizadas, gozadas, insultadas, um valor que está nos 67% na média europeia. Ou seja, nós estamos acima da média europeia no bullying ainda dos jovens LGBTQIA+. Portanto, é esta a realidade ainda hoje. Não, mas é por isso é que as pessoas, eu acho estranhíssimo as pessoas dizerem, mas porquê é que ainda fazem marchas? E porquê é que fazem marchas? Quer dizer... Porque quando for normalizado... Quer dizer, as pessoas têm que dizer o que é que... Tem que se afirmar e transformar. Eu sou... E se orgulhar de quem são. Isso é direitos humanos. Claro. É direito, nós estamos aqui a falar de outra coisa, estamos a falar de direitos humanos. E depois há aquela questão de... Bom, vocês é que sabem o que fazem dentro de 4 paredes, não tem nada a ver com isso. Isso é uma falsa questão, porque todas as pessoas heterossexuais estão com as suas mulheres, os seus maridos, a sua família, e, portanto, afirmam-na no espaço público, nas entrevistas, e, portanto, a afirmação das pessoas LGBTQIA+, tem que estar a par e passo. É que nem precisava de ser uma afirmação, é só being. É só viver. Viver e aparecer, sem andarem escondidas, porque isso também é uma violência. O armário, o andar escondido, não é? O armário é horrível. Só os do IKEA e mesmo assim... Não, os do IKEA sim. Pronto. Não vou comentar os armários do IKEA. Dá lá mais uma camadinha. A camadinha que eu quero dar é voltar a um assunto do amor, pegando naquilo que ficou pendurado e no para a frente. Certo é que tu estás disponível para viver novas histórias e de outra maneira, pelo menos, questionares como viver o amor, não é? E as tuas relações. Deixámos isso meio pendurado em questionamento. Tu queres-me casar à força toda. Não, mas eventualmente é outro capítulo. Virámos um capítulo da tua biografia depois dos 60, não é? Repara uma coisa, eu também tenho muito pelo fado e pelas coisas que eu gosto de ler não é? Sou muito Flabella Espanca, muito portanto, os amores são muito... Há uma tragicidade... que é uma impossibilidade. Estava a olhar aqui para uma das canções que tu me pediste para eu trazer e que no fundo diz um bocadinho aquilo que eu penso, ou como eu romantizo ou vejo o amor. Então vamos já lançar a primeira música. O Malato está-me a desarrumar isto e muito bem. Qual é a música que lanças agora? Eu vou lançar, porque faz sentido aqui nesta conversa, o Somos da Chavela Vargas. A Chavela Vargas é uma mulher muito, muito interessante. Ela viveu no México, foi namorada de Frida Kahlo, enfim, era uma mulher extraordinária pela sua forma, depois teve uma decadência grande, bebeu muito. Mas aquela voz com muita vida, cheia de grão, é espetacular. E curiosamente remete-nos também para aquele universo do Almodóvar, que ele foi, de alguma maneira, resgatá-la dessa cena da desgraça e de ela ter passado mal por causa da vida. Este Somos é lindo. Somos um sonho impossível, somos um sonho impossível que busca a noite para olvidar-se en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente querida dos hojas que el viento juntó en el otoño. Repara, foram duas folhas que se juntaram no outono e o outono é justamente a altura das folhas caídas. Romântico. Esta impossibilidade do amor, esta é uma coisa com que eu sempre lidei, mesmo quando ele era possível. Vamos ouvir agora o tema. Lança então. Vamos ouvir Chavela Vargas com o tema? Com o tema Somos. Vamos, Somos. Pero que importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en
canción. Nada más, eso somos. Maravilha de tema. Ainda queres dizer mais alguma coisa rapidinha sobre o tema ou podemos passar para a próxima música? Somos dos gotas de llanto numa canção. É maravilhoso. Meu Deus. E o que há mais? O que é que trouxeste mais de música? Trouxe a Amália, porque a Amália, não é? Tinha que ser. Curiosamente, este tema é do mesmo autor do Luís de Macedo, do Dança de Volta, que ouvimos na primeira parte deste podcast. Na Voz de Camané. Da Voz de Camané, e que é o cansaço. E isto resume-se, o cansaço diz: por trás do espelho quem está de olhos fixados nos meus, alguém que passou por cá e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Há uma ideia de que esta vida e digamos, estes tristes que nós somos, é como se nós, como se isto fosse, sabes, aquelas corridas em que se passa o testemunho de uns para os outros, como é que se chama? Barreiras? Sim. Como é que se chama? Também está-me a faltar agora. Mas é uma corrida onde... Sim, passa-se o testemunho. O testemunho ao outro. Sim. E eu acho que os que são... Os que têm que tratar da tristeza e de cuidar da tristeza estão nessa corrida. E é como se os poetas e os cantores e as pessoas que escrevem deixassem esse legado para os que sentem como eles, agarrarem nele, sentirem que a dor é a mesma. Essa dor, curiosamente perguntavam à Amália, o irmão da Amália, num parabéns do Herman, dizia-lhe: quer fazer uma pergunta? O Herman, com a sua maneira, pergunte lá à sua irmã qualquer coisa, o que é que quer perguntar? E o homem perguntou-lhe: mas porquê que ela é tão triste? Porquê que ela está sempre triste? Eu lembro-me disso. Lembras-te disso, não é? Lembro. E essa ideia é essa tristeza, que eu acho que é uma passagem de testemunho há uma parte que diz: tudo o que eu faço ou não faço, outros fizeram assim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço, não é feito só por mim. Eu gosto desta legião de anjos tristes, desta legião de cisnes negros, que não sendo maus, são negros. E que nos amparam as dores. Mas que no fundo são eles que estão ali, não é? Porque muitas vezes não se dá por eles, muitas vezes não se percebe o tamanho do sofrimento, mas eles estão lá e eles asseguram. Podia ter trazido tanta coisa. Como é que te lembras da Amália? Muito sinteticamente, antes de lançarmos a música, que imagens é que tens dela, dessa época de criança? Tenho mais uma imagem, tenho imagens de fotografias, porque ela fazia um acampamento onde estava a minha madrinha e, portanto, eu tenho esse espólio todo de fotografias. Lembro-me das vezes que estive com ela. Eu nunca falei com a Amália, mas acontece que uma das pessoas, a Amália tinha muitas, no mundo inteiro, tinha muitos fãs, e acontece que eu conheci uma pessoa quando estava a fazer o Portugal no Coração, que era belga, e que se apaixonou por Amália com apenas 14 anos, e que é a Nicole. E a Nicole, o Vítor Pavão dos Santos fala dela, e de repente o que acontece? Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, eu comecei a fazer o Portugal no Coração no Porto, e a Nicole entrou em contacto, e nós descobrimos que a Nicole era uma pessoa que figurava nas fotografias de casa da minha madrinha. Porquê? Porque ela vinha de Bruxelas, ficava a dormir em casa da Amália com 14 anos. Ficava a dormir em casa, e muitas vezes a Amália saía, tinha espetáculos, e ela ficava em casa da minha madrinha. E aí conheceu-me. Era eu aquela criança. Um amor no bastidor. Era eu aquele miúdo. E, portanto, hoje eu tenho muitas coisas, tenho muitos manuscritos da Amália e tudo isso, porque ela me deu e porque era de facto a Nicole. E portanto, lembro-me da Amália, lembro-me dela, lembro-me da sua verdade. Ou seja, quando às vezes pergunto às fadistas: mas isto não tem nada a ver comigo. E tudo, a Amália cantou toda a vida toda. Isto parece uma frase comum, mas ela cantou a vida e cantou a sua vida. Não me venham cá dizer que ela não cantou a sua vida. Ela cantou a sua vida.
e soube encontrar nas palavras, que ela própria depois até chegou a escrever, mas nas palavras de outros, aquilo que ela melhor queria dizer de si própria. No fundo, os poetas são isso. Quando eu trouxe estas músicas, se eu estivesse aqui a dizer Agora isto, lembrei-me, quem dorme à noite comigo é o meu é o segredo. medo, é o meu segredo, e é o medo. E é o medo. De facto, este medo que eu também tive. Reconheces também nessas palavras Claro, durante uma época. o medo do fim do mundo, o medo do Armagedon, o medo das trovoadas, de ficar fechado dentro de um sítio com a minha avó, porque ela tinha medo das trovoadas, de ainda hoje o rebombar dos trovões me fazer impressão. Enfim, os medos, não é? Nós somos muito o resultado desse medo. E o resultado do que conseguimos superar, não é? Se conseguimos. Então lança a música, vamos ouvir? Vamos ouvir Amália e o cansaço dela, que é a final de todos nós. Vamos a isto. Tudo que faço ou não faço, outros fizeram assim. Tudo que faço ou não faço, outros fizeram assim. Que maravilha. Bom, e que mais? Há mais uma música. Sim, olha, não sei se vai dar para tudo. Eu gosto muito destas dicotomias, gosto de as ver e de as assinalar, destas dicotomias que existiram sempre na música, nomeadamente do fado e também no folclore. E por isso trouxe o rapaz da camisola verde, que o Frei Hermano da Câmara canta e que foi feito por Pedro, o Homem de Mel, que era um homem também, era um homem da televisão, era um homem também do regime, digamos, no sentido de ser bem quisto, e de facto de ter escrito esta letra maravilhosa, que é das letras, segundo diz o Fado Bicha, que retomou de alguma maneira, as Fado Bicha que retomaram este tema. E que lhe deram outra camada, porque perceberam um amor na letra, um amor de um homem mais velho, de um homem mais velho por um rapaz mais novo. E não se para já esse amor, não é? Camisola verde, não é? E como é que se diz? Como é esta parte que eu acho que é, porque me assaltam turvos pensamentos. Isto é tudo aquilo que a religião quer dizer, que eu próprio senti toda a vida. Porque me assaltam turvos. Um desejo maldito, não é? Por um rapaz novo. E depois ter esta singularidade e eu diria ironia de ser cantada por Frei Hermano da Câmara. Vamos ouvir. De camisola verde, negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, oi na maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera, esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola. Maravilha, e tem uma versão das Fado Bicha, já agora, que é para ver, que é para ouvirem também, ouvir, já com outra leitura deste tema. Maravilha. Eu agora gostava que tu lesses o texto que escolheste, aliás, a poesia que escolheste ler. O que é que escolheste? Olha, eu tinha tanta coisa para escrever. Tenho aqui este livro dos 20 anos de poesia do Ari dos Santos, que curiosamente cheira a livro. Cheira a livro, pois é. Eu adoraria ter conhecido o Ari. Grande figurão. E este livro, deixa-me ver, é de 1984, mês de outubro. E tem muita poesia importantíssima. Mas escolheste Eugênio de Andrade, não é? Escolhi Eugênio de Andrade porque é um poema longo, não é muito, sim, é longo e eu não digo muito bem, mas, no entanto, todas as músicas e todas as coisas que eu escolho e de que eu gosto são coisas que me dizem, que me comunicam, com palavras que as minhas não chegam
nem são tão grandes e tão eloquentes e tão boas quanto estas. Estas vestem-te. É o poema à mãe. No mais fundo de ti eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. É pronto. Obrigado. E pronto, não sou eu. Está muito dito. Como é que queres comentar este poema que diz muito sobre ti? Olha, eu diria com outra frase que não é minha. É bom ter pessoas e conhecê-las. Sabes aquela música do Veloso que diz: todo homem precisa de uma mãe. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Estamos a celebrar os 50 anos. Vamos beber água. Sim. Vamos beber água. Vamos beber água. E obrigado pela partilha e pela escolha. Estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Que revoluções é que falta fazer neste país? Olha, eu acho que as revoluções já estão... Agora, as revoluções já estão todas feitas. Agora é só preciso ir olha, eu vejo isto assim como uma casa que tem os pilares. Tem os pilares feitos, mas não é uma casa. E agora é preciso tu construir as paredes. E há quem queira destruir a casa. Pôr os cômodos, como se dizem. E há quem queira lançar fogo na casa e destruir a casa. Não é? E destruir, quer dizer, e não construir. E deitar ainda abaixo aquelas coisinhas, quer dizer... Nós precisamos de viver. Ninguém, quer dizer, uma pessoa que vive numa casa sem janelas, como diz o outro, não é? Não tinha teto nem tinha nada, não é uma vida. E a questão da habitação é não é uma vida, não é? Portanto, o que nós temos é uma sociedade que tem os alicerces, mas que depois não tem mais nada. Morres de frio lá dentro, morres de dificuldade em te relacionar, tens uma grande vista, mas se dás um passo em falso, cais e morres. Percebe? É isso. Eu vejo uma casa que é preciso cuidar e que é preciso continuar a construir. Tu dizias que eu me desconstruí e eu acho que nós temos que ser operários, não é? Como diz a canção, operários em construção. Um operário em construção de tudo. De toda a vida, agarrar nesses tijolos que a gente pensava que já estavam ali, mas que de repente olhamos e já foram roubados e já foram partidos. E reconstruir a nossa democracia e lutar pela democracia e por uma vida e por vidas justas, não é? Sabes porquê? Porque há pessoas, como as pessoas de 60 anos, que já lutaram por tanta coisa ao longo da vida, que já estão um bocadinho tipo, epá, deem-me um pouco de descanso. Não, e há forças contrárias a querer regressar para outros tempos, para o antigo regime, não é? Não convivem com a democracia. Mas repara, havia sinais e sempre houve sinais. Quer dizer, quando Salazar é eleito como o português do ano, o português... Não é? Sim, num concurso televisivo. Quer dizer, havia sinais, mas eu, sinceramente, com a minha ingenuidade, nunca pensei
que nós conseguíssemos retroceder a esta maneira. E depois, por exemplo, tenho muito respeito pelo Papa Francisco, tenho mais pelo Cardeal Tolentino, que é um poeta. Papa Francisco agora teve declarações muito questionáveis. Ele disse que já chega de mariconsos na igreja. Mariconsos na igreja e já pediu desculpa, disse que aquilo foi lá entre eles, estavam todos num chazinho. Sim. Mas o que eu acho é que nem é tanto, enfim, quer dizer, não se deve, mas enfim. Mas o que é que isto revela da Igreja e do Papa? Isto revela a hipocrisia que sempre existiu. Sempre existiu. E a homofobia. E a homofobia internalizada também. Externalizada também. Externalizada, até porque eles, não é? Porque isto valida, isto não valida que na sociedade, quando um Papa diz eu não quero mais maricas aqui... Atiram, fazem com a Maria Madalena. Não é? Que atiram e depois tem que vir outra, tem que voltar. Cristo está aqui neste livro do Mário dos Santos. Cristo, ele tem que voltar outra vez. Ele tem que voltar para dizer outra vez quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Quer dizer, é outra vez, repara, isto e toda a gente sabe o que é que fazem estes fascismos. Quer dizer, o atira pedra na Geni, não é? Tudo isto, as vítimas sacrificiais acabam sempre por ser as mesmas, e isso é que é incrível. E é assim, as pessoas estão fartas de levar porrada. E a Igreja não é inocente nisto. A Igreja é uma desgraça. Tem um papel social muito importante em coisas, enfim, já teve mais... E ninguém está aqui a questionar o papel importante, mas por favor, quer dizer, ninguém está à espera que qualquer igreja diga que a homossexualidade é uma coisa não sei o quê, que as pessoas... Não, quer dizer, porque as pessoas não se pode pensar o caos, não é? Porque quando se pensa o caos, as pessoas têm que transformar num cosmos racional para o poderem pensar. Quer dizer, é estruturalmente impossível, digo eu, fugires de uma linha reprodutiva dentro das igrejas comuns, da Igreja Católica. A sociedade evolui. Agora, isso vamos é outra ver coisa. Se a Igreja também e as religiões se adapta. Não. São feitas por homens, vamos ver se evoluem e se acompanham a sociedade e os valores, Meu amigo, os mas valores as duas maiores fé, digamos, estava-me a lembrar agora daquele programa da TSF, que mundo é este, meu Deus? Aquelas religiões que estão ali são de facto as religiões representativas, mas as que mais são responsáveis por estas coisas todas. E não é razoável que destratem comunidades, nunca é razoável. Vou agora lançar um novo áudio, porque estamos aqui em mãos largas. Eu pensava que era só a Vanessa que estava de mim. Não, pois, não, tu és o bem amado. Não me digas. É o bem amado. Vamos a isto. Olá, Malatinho. Bem, nós temos muita facilidade em verbalizar, tanto coisas sérias como muitas brincadeiras e muitos disparates também. Portanto, eu acho que aquilo que tu vais ouvir agora não será nunca novidade para ti. Sabes da admiração que tenho por ti, pessoal e profissional, e da profundeza e profundidade que te reconheço enquanto pessoa. Tenho muita sorte e sinto-me até bastante privilegiada por me considerares tua amiga, porque dentro do universo onde nós trabalhamos, nós sabemos que conhecemos muitas pessoas, mas na realidade conhecemos muito poucas. Aliás, conhecemos muito poucas. E eu acho que te conheço bem e tu também me conheces a mim. Nem sei muito bem por onde começar quando falo sobre o que nós nos divertimos quando estamos juntos. E divertimos-nos efetivamente muito quando estamos juntos. Tanto quando apresentamos programas em estúdio, como ao ar livre, como as marchas populares na RTP que estão aí também, como o Festival da Canção, portanto, em ambientes completamente diferentes, nós temos imensos ataques de riso, mas essencialmente eu sinto-me sempre muito protegida por ti. Sendo que temos muita facilidade em descambar e, portanto, há alturas em que eu nem sequer posso olhar para ti, porque senão vamos os dois desatar a rir às gargalhadas e ninguém pega no assunto outra vez, porque é muito difícil mesmo. És uma peça fundamental na RTP, acho que és uma peça fundamental na comunicação em Portugal, na televisão também.
tens uma voz indescritível, ela é de facto inconfundível também, toda a gente te ouve e sabe que é a tua voz, a tua cultura, a tua maneira de falar português, a tua facilidade em concretizar a nossa língua de uma forma bem construída, a forma como falas, como escreves, a gramática, portanto nada falha, isso é fundamental, és cultíssimo, gostas muito de ler, de ouvir música, de saber mais, e eu queria dizer-te que gosto mesmo muito, muito de ti e que sabes que és muito amado por muitas pessoas. Agora queria lançar-te uma pergunta que tem, acho, a ver com este espaço de conversa, que é: onde é que para ti encontras a beleza das pequenas coisas? Quais são as tuas coisas pequeninas, mas muito belas? Beijinhos. Ora bem, acabámos de ouvir a Tânia Ribas de Oliveira. Obrigado, Tânia. Obrigado, querida. E que lança aqui, a Tânia, uma das perguntas que eu repito sempre aos meus entrevistados e entrevistadas. A Tânia lançou aqui a pergunta e lançou aqui uma série de um olhar sobre ti, cheio de predicados, alguns que já comentámos. Mais uma parelha televisiva que funciona, não é? Vou-te dizer, a Tânia é casada com o meu primo, e quer dizer, isso tem ali uma relação, temos uma relação, digamos, familiar que conta e que eu sinto como fortalecedora deste nosso encontro, e é sobretudo uma pessoa de confiança. E eu acho que isso é maravilhoso. Quando tu tens alguém, por exemplo, eu não vou a programas confessionais que estão sempre a me convidar, mas é horrível. Morre o meu pai, convida-me para ir a um programa de não sei o quê. Percebes? Este aproveitamento, eu quando tenho alguma coisa a dizer mais profundo e digamos mais íntimo, eu falo com a Tânia. E nós combinamos ou concretizamos essa nossa conversa no ar, se for caso disso. E ela disse-me: eu gostava muito que tu fosses lá e que pudesses falar nisso para as outras pessoas. Porque eu tento sempre fazer um bocadinho com que a máxima da minha ação seja universalizada. Mais uma vez o Kant, que é um bocadinho determinante na minha forma de pensar em algumas coisas. Mas essa universalidade da máxima acho que é importante. E é por isso também que eu falo. Porque outras pessoas se podem rever e eu posso de alguma maneira ser, agora tomar ajuda, sei lá. E de facto, a Tânia é isso, é uma pessoa de confiança e é muito, e eu gosto muito dela, muito dela. É uma pessoa de coração, no coração. Sabes há um coração cá nos emojis. Há um coração que faz assim um coração normal, como nós sabemos, não é? Que não sei explicar agora aqui no ar. E há outro coração que mostra o músculo. Ela é isso, é um coração de músculo. É um coração mais realista, sei. Músculo. Gosto, sim. É como ela é. Que bonito. É como ela é. Olha. E a pergunta que ela me fez. Ela faz a pergunta, claro, ligada ao nome deste podcast, a beleza das pequenas coisas, que pequenas coisas do dia-a-dia são mesmo pequenas coisas. Atribuis interesses e beleza. São mesmo pequenas coisas. Eu atribuo toda a beleza das coisas àqueles 3 seres que eu tenho na minha casa. Que são? Por razões diferentes. O Cajó, a Marilu, que são dois personagens do Herman. A Marilu é aquela que morava na Merdaleja, não é? Marilu. E o Cajó era filho, era o que andava com a Aidinha, que é filha da Maria Rueff e do Nelo. Que ela dizia: é um rapaz agarrado ao cavalo, mas um rapaz espetacular. Que é o Cajó. E a Marilu Cajó, habitava o tal canal. O tal canal. A Marilu e o Cajó. E depois o Tefão. O Tefão, o gato. Eu tive um grande desgosto porque eu tive 2 boxers, foi a minha primeira. Porque tudo isto são processos. Sabes que eu era aficionado. É incrível, não é? Eu nasci no Alentejo e era aficionado. E depois fiz um trabalho tão lindo, interior e de tudo, de amor, tão grande, que decidi ter um cão. E então foi quando veio a Jolie, que era uma boxer. E que foi quando eu descobri o amor pelos animais. Que não tinhas uma relação diferente. Que não tinha mesmo. E de repente aquele amor foi um amor tão
tão preenchido, uma coisa tão Condicional. fulfilled, uma coisa mesmo. E depois veio o Pipo, portanto era a Jolie e o Pipo, entretanto a Jolie morreu, teve um processo péssimo de cancro, como meu pai teve, horrível, e morreu ao fim de 9 anos, e o Pipo morreu 2 meses depois de saudade, nunca mais foi o mesmo, morreu ao meu lado na cama às 7 da manhã, e eu tive um desgosto horrível. E os meus amigos, mais uma vez, todos, a Vanessa, toda a gente se juntou e trouxeram-me estes 2 seres que... entretanto, o que acontece? A minha irmã, eu não gostava de gatos. A minha irmã, parece aquelas velhas a contar histórias, nunca mais acabam. A minha irmã, eu fiquei sem os 2 cães e ela disse, tens aqui o Tufão, que era o gato que estava em casa dela com 7 anos. Eu disse, mas eu tenho medo de gatos. Eu não sei o que é de fazer ao Tufão. Ela disse, não me interessa, arranja-te com ele, tu não vais ficar nesta casa sozinho sem... Ela entregou o gato dela por amor. Ela disse, tu não vais ficar não quero que fiques nesta casa sem animais. E ela pôs-me o Tufão e eu fiquei a olhar para ele com medo dele. Ele é um siamês, castanho, a olhar para mim com ar, e andámos ali 2 dias, tipo, Tufão, sabia o que é que havia de fazer, mas tinha muito medo dele. E ele vinha, e o que é que acontece? Começou a crescer um amor, que foi um amor muito grande e que foi um lenitivo, que foi ele que fez o meu luto. E o que acontece? De repente vêm 2 Jack Russells completamente malucos, que é a Mary Lindos. que são completamente malucos e que odeiam o Tufão. Odeiam, não podem nem ver. E então eu tive ali com um grande problema, porque tenho que gerir agora, mais uma vez, o cão e o gato. Problemas caseiros, claro. É a dualidade antropológica, meu amigo. Mas esse sejam amor, amiguinhos. Mas sejam esse amor é lindo. É lindo. É maravilha. É lindo. É tudo. E dou-me com pessoas hoje, sei lá, com a Rita Blanco, com pessoas que gostam dos animais e que têm de facto essa ligação com os animais e com as cenas que é realmente extraordinário. Sou muito amado também aí. Que bom. Eu repito esta pergunta também a todas as pessoas que entrevisto e que trago aqui a este meu espaço. A vida tem sido boa para ti? Tem. Sim, tem sido boa. Tem sido boa em valor absoluto e também tem sido boa em termos que eu gosto muito de fazer, relacionais, comparativos, porque eu acho que sou uma pessoa muito privilegiada e isso faz-me sempre ter um agradecimento muito grande com a vida e querer naquilo que é possível e naquilo que tem a ver com o meu núcleo familiar, com as pessoas que me estão próximas e com as outras também que estão próximas, não tão próximas, mas que é ajudar e partilhar. A partilha E ajudar, não é? E a empatia com as pessoas, que são agora palavras que estão, se calhar, um bocadinho gastas. Gastas não são gastas, mas estão muito em uso e ainda bem. Mas, há quem olhe com cinismo para essa palavra. Pois, mas ela, na verdade, e achas que faz sentido? Com verdade. E portanto eu sinto que a vida tem sido mesmo muito boa comigo, extraordinária, mesmo que eu, sei lá, mesmo que eu não tivesse conseguido, chegar aqui, ela teria sido boa comigo, percebes o que eu quero dizer? E então cheguei aqui, sinto muito, não fui ao fundo do poço que o Camané descreveu e não morri, não fiquei lá, fiz uma série de coisas, passei por determinadas coisas e nunca tive pontos e nunca tive, e portanto essa capacidade da vida me manter vivo é maravilhosa. E eu acho que também me tenho portado bem com a vida. Que é isso? Não sei, é agarrar as oportunidades que ela nos dá, é não olhar para o lado, não me distrair nisso. É assim, a porta está fechada, vou por outro lado. Ou seja, é perceber os sinais e não ir contra eles e agarrar neles como uma boleia, como uma carona. Com a expressão brasileira. Que eu gosto. Estás disponível para o imprevisto e o que a vida dá. É isso. Isso é uma grande lição. E tenho aproveitado essas oportunidades que ela me dá e pronto. Essas caronas. Essas caronas.
Ai, carona. Já não ouvi essa expressão há muito Mas tempo. eu gosto da carona. Gosto muito. Obrigado, José Carlos Malato, por esta carona de A conversa. tua também foi boa. Eu gostei muito. Obrigado por este encontro que andava a tentar marcar esta conversa contigo há muito tempo. Éramos tão novos, eu era... Mas eu acho que tu és um tipo honesto, muito honesto nas tuas intenções. E isso é condição sine qua non. Não tentas tirar vantagem das pessoas nem das suas fragilidades, supostas fragilidades. E isso é notável nos dias em que vivemos hoje em dia. Não escarafunchaste nem um minuto em nenhuma das minhas dores, passaste a mão pela minha pele respeitando as minhas cicatrizes e pronto, e agora vais-me até dar um abracinho no fim disto tudo. Obrigado, Malato. Obrigado. E terminou assim este episódio com o apresentador e amador José Carlos Malato. Espero que tenham gostado. E se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são de Matilde Fiecchi e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, tenham boas conversas com empatia. Malato, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia? Eu tenho sempre, sabes que as pessoas têm sempre, nós acabamos por estudarmos comunicação e acabamos por também chavões. Apanhar aqueles chavões, e é para te dizer que já fui muito feliz aqui contigo hoje neste estúdio. Toda a gente me pede para eu dizer esta palavra, já foi tão, diga lá que já fui feliz aqui. Já foi muito feliz. Já posso dizer que tenho isto no currículo. Tens no currículo. Oh meu Deus! Uma medalha. Beijinhos. Obrigado. Um abraço. Obrigado.